Vamos abrir as Escrituras em Salmo 24. Como os irmãos já sabem, nós estamos pregando nos salmos messiânicos, salmos que falam da vinda do Senhor Jesus, que anunciaram a vinda de Cristo centenas de anos antes de Jesus vir. E esse é um deles, maravilhoso, que nós vamos compartilhar hoje pela manhã. Nós acabamos de cantar este salmo. Na hora da Santa Ceia, nós vamos cantá-lo de novo com outra canção. Espero que você nunca mais esqueça essa bela porção das Escrituras. Salmo de número 24. Vamos ler numa só voz toda a igreja? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Irmãos, é bem possível que Davi tenha escrito este salmo por ocasião da entrada da arca da aliança em Jerusalém. Uma passagem belíssima lá das Escrituras, no livro de Samuel. Mas o que acontece com todos os salmos messiânicos, acontece com esse aqui também. Davi não estava anunciando apenas a glória de Deus naquele momento que a arca estava entrando em Jerusalém. Davi estava profetizando e anunciando uma glória muito mais à frente, uma glória que haveria de se revelar no Messias, que todos os crentes, todos os servos de Deus do Antigo Testamento esperavam e anunciavam o Messias. Então, há aspectos deste salmo que não tinha como se cumprir exatamente ali. Eram além, eram realmente falando da glória de Deus, do Rei de toda a terra, da manifestação desse Rei. Não sei se você chegou a contar, mas a expressão Rei da Glória aparece aqui 5 vezes. E, tomando, então, essa expressão emprestada, nós queremos compartilhar sobre este tema. Jesus, o Rei da Glória. Queremos destacar pelo menos 3 lições importantes sobre Jesus, o Rei da Glória, à luz deste salmo que acabamos de ler. Em primeiro lugar, nós vemos aqui neste salmo claramente a soberania do Rei da Glória. Ele é soberano, Ele é o dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra. Irmãos, a terra tem uma área, em média, de 510 milhões de metros quadrados. E cada metro pertence a Jesus, o Rei da Glória. Tudo que nela se contém, ou seja, tudo que está debaixo da superfície. Essa semana vi um documentário, falando sobre os submarinos, tem até um nome que eu não consegui entender direito, mas que leva as pessoas para passear, no fundo. As pessoas estão comprando, uma bacatela aí de 7 milhões, 20 milhões de submarino, para você passear no fundo do oceano, para ver as maravilhas. E a gente sabe que o oceano carrega um número imenso de criaturas, de coisas que ninguém conhece, mas Deus conhece, porque Ele a criou. Ele criou tudo isso. O que está em cima da superfície da terra,
o mundo vegetal, o mundo animal. Nós temos uma irmã aqui da nossa igreja que fez mestrado agora na Holanda, estudando sobre esse anfíbio, o nosso vulgo sapo, né? Que Magna tem pavor, né? Mas a Letícia tem amor pelos sapos, né? Mas sabia que no Brasil e Austrália são os países que mais têm centenas, sei lá, milhares de espécies de sapos diferentes, todos fazendo barulhinho, croaque, croaque, para a glória de Deus, porque todos pertencem a Deus e louvam o Senhor. O mundo, aqui a palavra é cosmos, que vai além dessa planeta Terra, todo o universo. O mundo e os que nele habitam, ou seja, todos os habitantes, seres humanos, todas as pessoas, pertencem ao Senhor, até mesmo quem não conhecem, brancos, negros, baixos, gordos, ricos, pobres, orientais, ocidentais, todos, mesmo aqueles que não amam a Ele, não querem a Ele, pertencem a Ele. Fundou a Ele sobre os mares, sobre as correntes, a estabeleceu. Foi o Senhor quem criou, foi Ele quem estabeleceu e Ele quem sustenta com suas próprias mãos, pela força do seu poder. Irmãos, Jesus é o dono de tudo por direito de criação. Apóstolo João entendeu isso e registrou, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! Então, se Ele é soberano, irmãos, Ele governa sobre todas as nações, todas as cidades, todos os bairros. Não precisamos ter medo, nem andar ansiosos de coisa alguma, porque Ele está no controle. Essa foi a visão, por exemplo, do profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias. Lembra? Todo mundo, o rei morreu, o pessoal ficou desesperado, mas ele não ficou, porque, embora o rei tivesse morrido, ele olhou para o trono de Deus e viu que o Senhor continuava vivo e assentado num alto e sublime trono. Este é o Senhor, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Essa é a visão do rei Davi, inclusive sobre ele mesmo, que era rei de Israel, mas governava ele com humildade, porque sabia que acima dele havia o Rei dos reis, a quem ele prestaria conta do seu reinado. Essa foi a visão e entendimento também do profeta Daniel. Lembra? Ele estava num reino corrupto, no império da Babilônia, cheio de coisas terríveis contra o Senhor. Mas lá no capítulo 7, verso 14, ele registra com toda a convicção e alegria, falando do Rei dos reis, do Rei da glória. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui é uma visão profética. Não importa, irmãos, quem governa nos palácios, importa que o Senhor reina para sempre. Não importa as circunstâncias, nem mesmo as mais dolorosas e adversas, porque o que importa é que o soberano rei, ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, até as suas maiores dores e sofrimentos, que naturalmente não são agradáveis. Então, eu pergunto, onde você tem colocado os seus olhos, meu irmão? Querido, não foque nas circunstâncias, não foque nas instituições humanas, não foque nas forças dos homens, preste atenção na soberania de Deus. Não tema os homens, mas tema o Deus soberano, e renda-se a Ele, e dê toda a glória a Ele. Mas esse texto também nos ensina, meus irmãos, a um aspecto importantíssimo da obra do Rei da Glória. Fala sobre a redenção do Rei da Glória. E o texto nos vai falar muito sobre isso aí nos próximos versículos. Se o Senhor é o dono, soberano de tudo, sobre tudo e sobre todos, então o que nós somos? O que os seres humanos são? De acordo com a Bíblia, meus irmãos, os seres humanos criados e colocados na terra como administradores, mordomos, cuidadores, zeladores da criação divina. Está escrito em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Preste atenção nessas palavras. Para o cultivar e o guardar. Mas, irmãos,
As Escrituras afirmam, a história testemunha, e os noticiários também, e se você andar pelas ruas de Jardim Camburi, na nossa praia, nós vamos constatar que, infelizmente, os seres humanos falharam a sua missão. Mais do que isso, as criaturas se rebelaram contra o Criador. Se rebelaram contra o Rei da Glória. A criatura passou a apreciar mais a sua própria glória, sua própria vontade, seus próprios desejos, sua própria beleza. E não tenham dúvidas, irmãos, as pessoas podem filosofar a vida inteira sobre a origem do sofrimento, mas praticamente, basicamente, todo o sofrimento que vemos neste mundo está relacionado à rebeldia contra o Rei da Glória, à desobediência, o afastamento do Rei da Glória. Mas de todas as tragédias, certamente a maior é exatamente essa, a separação de Deus, a morte espiritual, a inimizade contra Deus. É por isso que nós encontramos essa pergunta aqui no Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? E a primeira resposta bíblica é clara: ninguém. Ninguém, pelos próprios méritos, pode subir ao monte do Senhor. Se subir sem estar da devida forma, vai ser fulminado. Ninguém pode permanecer no santo lugar, porque seus pecados fazem separação entre si e Deus. Deus, sendo santo, perfeito, justo, exige que todos os que se aproximam dele sejam santos. Isso está escrito lá em Levítico, repetido por Pedro: sede santos, porque eu sou santo. O próprio Cristo ordenou aos seus discípulos: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Em outras palavras, esta é a mesma exigência que encontramos no verso 4 do Salmo 24, que a resposta que ele mesmo dá é: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Irmãos, a exigência é alta. Integridade, pureza, verdade, fidelidade e santidade são exigidos para que nós compareçamos diante do Rei da Glória. Mas a Bíblia é clara: todos pecaram. Deus olhou e não viu um justo sequer. Todos que tentaram se aproximar do Rei da Glória, confiados em si mesmo, foram fulminados pela glória do Rei. Aliás, a Bíblia conta, a história da arca entrando e chegando em vários lugares. Em um determinado momento, alguém vai se aproximar inadvertidamente da arca. 2 homens, estavam com boa intenção, mas não estavam como deveria e foram mortos imediatamente. Então, permanece a pergunta inquietante: quem obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação? E a resposta bíblica, para quem conhece as Escrituras, é clara: pelos méritos, pela graça e pela justificação do próprio Rei da Glória. Os irmãos se lembram da história de Esther? Ela tinha que comparecer diante do rei, mas normalmente só podia comparecer se o rei chamasse. Mas ela, por amor ao seu povo, arrisca e comparece. Poderia ele mandar matá-la ou poderia acolhê-la. E o rei, apesar de não ser um servo de Deus, não ser uma pessoa que conhecia o Senhor, ele estende favoravelmente o cetro e fala: vem, querido. Somente quando o Rei da Glória estende o cetro e fala: vem, nós podemos entrar, porque ele tem poder para perdoar, para justificar, para santificar, para nos tornar santos como ele, para fazer com que nós nos aproximemos de Deus Pai. Tudo que Deus exige de nós está em Cristo. Ele é o justo que subiu ao monte para oferecer como sacrifício em nosso favor. Cristo é o único que permanece constantemente no santuário de Deus, intercedendo por nós, por mim e por você.
E a boa notícia é que quando nós confiamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor, nós também podemos subir ao monte para adorar o Rei da Glória, como estamos fazendo nesta manhã, juntos. Nós realmente obtemos a bênção, como estamos certos que estamos aqui, estamos obtendo a bênção, amém, meus irmãos? Obtemos a salvação em Cristo. Em Cristo somos transformados de inimigos para amigos do Rei. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E lembre-se, meus irmãos, que Jacó andou errante e em rebeldia contra o Rei da Glória. Até que um dia o Rei da Glória veio até ele. E ele lutou com Jacó. E ele feriu a coxa de Jacó, feriu o quadril, enfim, essa região do seu corpo. Mas no final ele concedeu a bênção a Jacó. Sabe aquela bênção que Jacó procurava? Procurou roubando seu irmão? Procurou enganando seu pai junto com a sua mãe? Procurou em Raquel? Procurou em Lia? Procurou nas concubinas? Procurou nos filhos? Procurou nas riquezas? Trabalhava demais? Ele a encontrou no dia que o Rei da Glória o encontrou. Acabou a busca, porque ele foi redimido. Isso é o Evangelho, irmãos. É o Rei da Glória vindo, cada um de nós, para conceder a bênção que nada neste mundo pode nos conceder. A bênção da satisfação nele, da própria presença dele, porque nós viemos dele, somos criaturas dele, só nos satisfazeremos completamente nele. Sim, irmãos, ao contemplar a beleza de Cristo, o Rei da Glória, o mais vil pecador pode se tornar limpo de mão e puro de coração. Quaisquer que sejam as suas atitudes, mas o Rei da Glória pode purificar você. O mais vil ladrão, a mais depravada prostituta ou prostituto, não interessa. O mentiroso mais contumaz, o orgulhoso mais duro, o Rei da Glória pode transformar para que se apresente a ele. O próprio Davi muitas vezes sentiu o peso e o horror do seu pecado, mas também muitas vezes sempre usufruiu o perdão, a alegria, a santificação, a libertação e muitos encontros preciosos com o Rei da Glória. Mas além da soberania do Rei da Glória, da redenção do Rei da Glória, esse texto também nos fala sobre a futura manifestação do Rei da Glória, ou da atual também, que em parte já está acontecendo. No Salmo 22, que nós pregamos há 15 dias atrás, Davi profetizou de maneira detalhada o sofrimento e a morte de Cristo. Mas no Salmo 24, ele contemplou e declarou a manifestação triunfante e vitoriosa de Cristo, o Rei da Glória. Essa manifestação gloriosa do Rei e do seu reino é descrita nos versos 7 a 10, que nós cantamos maravilhosamente agora. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, o poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Muitas são as portas abertas para que entre o Rei da Glória. Um certo dia em Jerusalém, o Salmo 24 foi lido, provavelmente pela manhã, como era de costume, naquela cerimônia que lembrava justamente esse episódio da entrada da arca em Jerusalém. As portas da cidade foram abertas para Cristo. E Cristo, ao invés de entrar num cavalo maravilhoso, descendo, ele entrou como montado em um jumentinho, que a tradição cristã chama de Domingo de Ramos, que o Senhor chega e coloca os ramos. E diz a palavra de Deus em Mateus 21, 9, que a multidão animada, feliz, cantava: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Mas pouco tempo depois,
a multidão daquela mesma cidade gritou contra Cristo: crucifica-o, crucifica-o. E ele foi morto, crucificado. Mas 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou e passou pela porta, pela primeira grande porta que Davi profetizou. Ele passou pela porta da sepultura, saindo dela, não entrando. Ele triunfou sobre a morte e a tumba dele ficou vazia, aleluia. Jesus subiu aos céus e adentrou as portas da sala do trono para sentar-se à direita do Senhor, onde reina soberanamente. Por meio do Espírito Santo, Cristo adentra as portas do coração de pecadores, reinando em suas almas, em suas vidas, no seu corpo, transformando, santificando, fazendo, além de servos, também vencedores. A Bíblia fala que o próprio Cristo, ele rompeu as portas do inferno e ele tem rompido até hoje para que essas portas não prevaleçam contra a igreja. Por isso, irmãos, que a igreja de Cristo deve continuar evangelizando, proclamando, essa igreja deve, toda igreja deve, porque onde o Senhor vai à frente, não tem porta do inferno que prevalece. Não meça o seu trabalho pelo aquilo que você vê. Tenha fé e tenha certeza que onde você for e semeou o Evangelho, algum fruto haverá de ter para a glória de Deus. Esta igreja tem ministérios que fizeram isso de maneira e fazem em alguma medida, adentrando lugares infernais. Pessoas que estão sofrendo agruras do pecado, seja na orla de Camburi, seja nos hospitais, seja nos presídios, seja nos apartamentos. E onde o Senhor entra, onde o Espírito Santo chega e gentilmente convida, o Senhor, essa porta é aberta e o Senhor entra para reinar e para abençoar. Jesus tem adentrado as portas de cada igreja que se arrepende e volta ao primeiro amor. Como nós, igrejas locais, precisamos ter cuidado, porque a coisa mais fácil é a gente se desviar do primeiro amor, do Evangelho, e precisamos estar sempre voltando e o Senhor se alegra. Muitas cidades, vilas, bairros, ruas e casas, infelizmente ainda continuam com as portas fechadas para o Evangelho do Rei da Glória. Por isso mesmo, vivem em tremenda escuridão, como vemos ainda nações que estão vivendo em tremenda escuridão, porque não querem o Evangelho da glória de Cristo. Mas cada lugar onde o Evangelho da glória de Cristo entra, o reino de Deus se manifesta, o Rei da glória manifesta o seu reino espiritual. Muitos continuam ignorando o rei e o seu reino, pois hoje o rei e o reino são invisíveis. Não pode ser visto com olhos humanos, mas sim com olhos espirituais. O reino de Deus não tem a ver com coisa material, nem mesmo com comida e bebida, que é uma coisa essencial, mas tem a ver com alegria, justiça e paz no Espírito Santo. É por isso que você vai encontrar, às vezes, pessoas até passando por situações de extrema pobreza ou de sofrimento, mas numa paz inabalável, porque, embora haja tantas dificuldades, o reino de Deus já chegou até aquela pessoa. Mas também você vai encontrar gente que tem tudo materialmente falando favorável, mas em guerra, em dores profundas, porque ainda não conhece o reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas haverá um dia, meus irmãos, que ninguém poderá ignorar ou negar o Rei da Glória. O Rei se manifestará em grande poder, triunfo e majestade, conforme ele prometeu. Então se verá o Filho do Homem, foi o próprio Cristo que disse, está registrado em Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Não é glória não, é com grande glória. Deste reino que hoje se manifesta nos corações, numa família, num lugar onde alguém se rende, mas é invisível. Um dia ele vai ser totalmente visível e todo olho o verá. Todos entenderão por que Deus é chamado Senhor dos Exércitos. Você sabia que essa expressão Senhor dos Exércitos, aplicando-se a Deus, ela aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento? Porque naquele grande e glorioso dia,
os exércitos mais poderosos da terra não poderão deter o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Porque com uma palavra, com um sopro de sua boca, ele pode simplesmente exterminar todos eles. E quando isso acontecer, as nações e povos não mais terão suas portas fechadas para o Rei da Glória. Muito ao contrário, se cumprirá algo que está em Apocalipse 21:4. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão glória, glória e glória. E na eternidade, a Jerusalém, está escrito também em Apocalipse, no finalzinho ali, 21, a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, irmãos, a manifestação do Rei da Glória será tão completa, tão maravilhosa, que ela será suficiente para iluminar todo o universo. Quero concluir esta breve mensagem fazendo algumas inevitáveis aplicações e perguntas. Se o Senhor da Glória é soberano, uma implicação óbvia, Ele não pede, Ele ordena. Nós precisamos conhecer e obedecer a sua vontade revelada nas Escrituras. Sua pergunta, querido irmão, querido ouvinte, não deve ser o que eu quero fazer da minha vida, mas deve ser o que Deus quer fazer da minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso em todas as áreas, finanças, emprego, sexualidade, filhos, igreja, etc. Por isso a máxima não é minha vida e minhas regras, mas é vida de Deus, regras de Deus. Não são os desejos seus da carne que devem governá-lo, mas sim a vontade do Rei da Glória. Sim, todos nós ainda lutamos com desejos da carne, mas em Cristo, cada dia mais, eles são abandonados, e cresce a nossa alegria em obediência e prazer no Rei da Glória, e em obedecê-lo. Um dia Deus pedirá conta de tudo que Ele entregou a você. É necessário que você seja um bom administrador, seja fiel daquilo que Deus tem confiado, de tudo, sua saúde, sua família, seu trabalho, o lugar que você mora, seus recursos, suas finanças, dízimos, ofertas, tudo isso passa por essas questões de onde Deus quer que eu faça, aplique, invista. É necessário, então, que você seja um bom administrador. O que você tem feito com a natureza que Deus criou? O que você tem feito com o corpo que Deus lhe deu? O que tem feito com a inteligência que o Senhor lhe concedeu? O que você tem feito com a sua família? Se Deus lhe deu inteligência, você é um cara criativo, um cientista, um pesquisador, descobriu uma coisa linda na área da medicina, na área da astronomia, física, matemática, ao invés de se encher de orgulho, renda glória ao Rei da Glória, porque foi Ele que fez tudo isso. Cuide do dia a dia. Irmãos, sabemos que Cristo vai transformar tudo, mas até a volta de Cristo, nós sabemos quanto tempo vamos durar aqui. Então, devemos expressar em mínimas coisas. Vou falar uma coisa simples, só como exemplo. Gente, o mínimo que um cristão decente tem que fazer, mais do que todos os crentes, é ter 2 sacos de lixo em casa, um de reciclável e não reciclável. É o mínimo. Ah, mas Jesus pode voltar, amanhã vai acabar tudo. Mas e se voltar daqui 100 anos, 200 anos? Como é que seus filhos vão viver? Isso não tem nada a ver com esse clamor mundial, político. Estou falando de Bíblia. Deus colocou a gente nesse planeta para cultivar e guardar, não foi para destruir. É para usar com sabedoria tudo que Ele nos dá. Por isso podemos ter metade das roupas que nossos guarda-roupas têm. Por isso podemos consumir menos do que temos consumido. Por isso devemos investir tempo, dinheiro, acumulando tesouros que vão para a vida eterna, para honrarem o Rei da Glória por todos os séculos. O Rei da Glória requer isso de mim e de você. Não acumulemos tesouros na terra, mas no céu, fazendo aquilo que Ele ordena. Outra questão importantíssima, você já teve um encontro com o Rei da Glória?
Você quer hoje se render ao Rei da Glória? Lembre-se que, querendo ou não, um dia você estará diante do Rei da Glória. Mas se você viver e morrer fugindo dele, se rebelando contra ele, o dia do seu encontro, ou seja, quando você morrer ou quando Jesus voltar, não será um happy day, não será um dia feliz, será terrível. Você ouvirá a mais triste das declarações: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Foi Jesus quem disse, irmãos. Mas se você se render hoje ao Rei da Glória e partir um segundo depois, naquele dia glorioso ou ainda hoje, você poderá ouvir: vinde bendito de meu Pai, entre na posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Então eu o convido, se você ainda não fez, não abra não, escancara a porta do seu coração, e fala: Rei da Glória, entra e reina, muda a minha história, que seja a tua glória a me guiar, a me levar por este mundo afora e até a tua gloriosa volta. Faça isso e entrará o Rei da Glória. Não se iluda, querido, com a glória dos homens, nem com a glória deste mundo. Muitos, à semelhança dos fariseus daquela época de Jesus, continuam amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas lembre-se, somente a glória de Deus pode satisfazer o seu coração e lhe conceder salvação eterna. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos?